Olá a todos! No vídeo de hoje vou falar sobre um fundo imobiliário que eu estou vendendo e um fundo imobiliário que eu estou aumentando minha posição, que hoje é a minha maior convicção nesse segmento. Eu sempre digo que fundos imobiliários fazem parte da minha carteira, eu acho essa uma classe de ativos interessante, em especial para quem busca renda, mas também aquelas pessoas que querem encontrar ali algumas oportunidades para ganho de capital. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre dois fundos imobiliários, um que eu estou vendendo e outro que eu estou comprando. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Também vou pedir para você que se inscreva aqui no canal para não perder nada, que ativem o sininho e deixem o like porque ajuda demais. Essa é a forma que o YouTube reconhece meu trabalho. E que também comentem aqui se vocês têm esses fundos imobiliários, se tem algum outro fundo imobiliário que vocês tenham achado muito interessante. Comenta aqui embaixo que eu sempre busco dar uma olhada, ler o que o pessoal coloca nos comentários, responder e até também me traz aí algumas novas ideias para novos vídeos. Então vamos lá, pessoal. Bom, alguns meses atrás, mais ou menos 3 meses atrás, eu já vinha falando para vocês que a minha tese principal era nos FOFs. FOFs são os fundos de fundos. Então, no mercado imobiliário, no mercado de fundos imobiliários, a grande diferença para um fundo de fundos versus um fundo aberto de ações, é que você pode comprar esses fundos com deságio, ou seja, em que eles estão negociando abaixo do valor dos ativos que tem ali dentro. E os ativos que ficam dentro desses fundos imobiliários são outros fundos imobiliários. Então, por conta disso, é uma posição que eu tinha visto, que eu acho interessante. E o que acaba acontecendo, né? Nesse meu gráfico aqui, eu trago para vocês como é que é a movimentação, né? Como é que é o retorno do IFIX e a variação do preço sobre o valor patrimonial desses fundos imobiliários, né, no caso desses FOFs. Então, eu montei uma cesta aqui de alguns FOFs, e o que a gente percebe é que quando o IFIX sobe, o preço sobre o valor patrimonial aumenta. E quando o IFIX cai, o preço sobre o valor patrimonial também cai. Ou seja, o FOF, ele é, vamos dizer assim, ele é alavancado no IFIX. Quando o IFIX vai bem, ele vai muito bem. Quando o IFIX vai mal, ele vai muito mal. E a gente pode notar, né, no meu exercício aqui, é que nessa minha cesta de FOFs que eu montei, na queda, em azul, a gente tem que essa cesta de FOF caiu mais do que o IFIX. Só que na recuperação, também aqui em azul, ela sobe mais do que o IFIX. Como eu achava que estava muito barato os fundos imobiliários, né, e continuo achando, e o desconto sobre o valor patrimonial desses fundos de fundos estava muito alto, eu acabei montando posições relevantes, né, na minha carteira de fundos imobiliários nessa tese de Funds of Funds, né, nessa tese de FOFs. E uma das principais teses que eu tinha era com relação ao KISU 11, então essa daqui era a minha maior posição em fundos imobiliários, e a gente viu que nos últimos 3 meses ele teve um retorno bem interessante. O KISU é um fundo que tem uma taxa de administração baixa, de 0,6%. Então, o que acontece? Fundos de fundos imobiliários, eles cobram uma taxa de administração. Isso acaba comendo uma parte da rentabilidade, só que você também tem uma gestão profissional que vai buscar adicionar valor dentro dos seus fundos imobiliários. Então, a ideia do próprio KISU é que ele consiga adicionar algum valor através dessa gestão profissional. De novo, o meu grande racional aqui é que o desconto em relação ao valor patrimonial estava tão alto que mais do que compensava a taxa de administração, mesmo se eles não adicionassem nenhum valor. E a gente nota aqui, então, que isso daqui é o KISU, tá? Hoje o desconto em relação ao preço do valor patrimonial dele caiu bastante. Então, isso daqui é a foto do que estava 3 meses atrás, tá? A gente vê aqui junho de 2022. Na época, ele negociava num preço sobre o valor patrimonial de 0,90. Nas minhas contas, abaixo de 0,93, 0,94, o desconto já compensa a taxa de administração. Então, mesmo com a taxa de administração, o desconto já zera, vamos dizer assim, já anula o efeito da taxa de administração. De lá para cá, o que aconteceu então nesses últimos 3 meses? Bom, o KISU teve uma alta aí de 16%. O CAFOF, que era uma outra posição minha, que estava com um desconto muito grande, é um fundo da Quineia. O CAFOF chegou a negociar abaixo de 0,8 vezes valor patrimonial. O CAFOF teve uma alta de 28%. E uma outra posição minha, que é o MOR 11, teve uma alta de 15%. No período, o IFIX teve uma alta de 7%. Então, assim, o que acabou acontecendo aqui? Aconteceu aquilo que eu imaginava, que foi uma diminuição do desconto em relação ao valor patrimonial. Uma coisa que acontece muito é que quando você tem um mercado melhor, um mercado mais de alta, esses fundos de fundos, eles acabam gerando algum alfa e conseguem ter ganho de capital sobre os fundos que eles têm ali dentro. Isso faz com que eles consigam distribuir um pouco mais de rendimento, um pouco mais de dividendos do que o recorrente, vamos dizer assim.
E nesses momentos, esses fundos chegaram a negociar com ágio, ou seja, com um prêmio em relação ao valor patrimonial. Ali eu já começo a não achar tão interessante. O próprio Cafof, que chegou a negociar 0,8 do valor patrimonial, também chegou a negociar 1,1, 1,15 do valor patrimonial, se não me engano, acho que no ano passado. Então, assim, a minha tese era muito embasada nesses FOFs, esses eram os 3 FOFs que eu tinha na minha carteira. O maior deles era o Kizu 11, uma pena que não foi o Cafof, que esse aí foi o que mais rendeu. Mas ainda assim, eu tive um bom rendimento em cima de Kizu. Bom, e aí eu fui dar uma olhada como é que estão hoje os FOFs, se a gente consegue achar mais oportunidade, como é que ainda está o desconto em relação ao valor patrimonial. Então, nessa minha tabelinha aqui, o que, que eu fiz? Eu peguei os diferentes fundos de fundos, levantei o preço sobre o valor patrimonial, a taxa de administração cobrada por cada um deles. Eu fiz um ajuste nos preços sobre o valor patrimonial. Como é que eu fiz esse ajuste? Eu considerei a taxa de administração comendo uma parte desse valor patrimonial. Por exemplo, o MOR 11, que cobra 1% de taxa de ADM, ele é como se estivesse negociando não a 0,83, mas a 0,84,5, mais ou menos. E um fundo que cobra uma taxa de administração menor, como o OUFF, ali o impacto é bem menor, então a gente vê que praticamente não tem mudança no preço sobre valor patrimonial do OUFF. O que, que eu fiz na sequência? Eu peguei o dividendo sobre o valor patrimonial ajustado. Tá? Então, o que, que eu peguei aqui? Eu peguei o último dividendo pago e dividi pelo valor patrimonial ajustado aqui pela taxa de administração. Na sequência, também nessa última parte da tabela, o percentual de fundos de papel, ou até mesmo papel mesmo, então são CRIs e fundos de CRI que esses diferentes FOFs têm na carteira. Isso porque quanto maior o peso de fundos de papel, maior a tendência de que o yield vai ser, por conta de toda uma questão de inflação e etc. Bom, na sequência, o que, que eu fiz aqui? Eu elenquei, só para vocês entenderem, nessa primeira tabela aqui eu elenquei por ordem de menores preços sobre o valor patrimonial ajustado. A gente vê que o MOR 11 é o menor, na sequência o MGFF, ou o FF11, e por último, né, vamos dizer assim, os mais caros estariam o SNFF e o Kizu 11. Como eu falei, o Kizu 11 hoje já está negociando a 0,95 do valor patrimonial. Bom, na sequência aqui, o que, que eu fiz? Eu elenquei por dividend yield sobre o patrimônio ajustado. E a gente vê que o MOR 11 é o que está pagando o menor yield, vamos dizer assim, sobre o patrimônio ajustado. Na sequência, o SNFF e lá embaixo o OUFF11. A gente sabe que esse é um mercado, né? Infelizmente, acho que o mercado, ou talvez até felizmente, porque abre uma oportunidade. O mercado de fundo imobiliário, ele tem muito disso das pessoas olharem só o dividendo dos últimos meses e colocar aquilo ali na conta. Então as pessoas acabam caçando muito as empresas, né, os fundos que estão pagando os maiores yields. O erro disso é que tem muitas vezes que tem fundos que estão buscando ali algum ganho de capital, porque tem algum ativo que está depreciado no sentido de que ele não está totalmente locado, mas quando tiver locado tem um potencial grande de aumentar a sua renda. Então, muitas vezes, esses fundos eles acabam acompanhando o seu dividendo pago. É uma visão um pouco de curto prazo das pessoas. Aí, o que, que eu fiz aqui? Né? Nesse meu gráfico, eu montei um gráfico aqui em que eu ploto o preço sobre o valor patrimonial ajustado, aqui no lado esquerdo, e o yield do último mês sobre ajustando também pelo percentual que o fundo tem em papel. Tá? Porque, no meu entender, fundo que tem muito papel acaba tendo que ter ali um descontinho por conta da questão de inflação. O que, que a gente buscaria? A gente buscaria estar neste quadrante, vamos dizer assim, né? Nessa área. Essa área é o que tem os menores preços sobre o valor patrimonial e também os maiores yields. Então, quanto mais para a direita aqui, melhor, porque maior é o yield sobre o valor patrimonial. Bom, nesse sentido, a gente nota, obviamente, o OUFF11, é o que chama um pouco mais a atenção nossa. E aí, a gente começa a falar, bom, e aí, será que então o UFF é um fundo interessante? Taxa de administração de 0,35% é uma taxa de administração bem baixa. Por incrível que pareça, eu não acho isso tão bom. Por quê? Porque o meu entender é que a gestão ela tem que ter uma remuneração. E uma taxa de administração muito baixa faz com que o sujeito talvez não tenha um alinhamento tão grande em que ele está sendo remunerado adequadamente. Então, assim, eu não busco simplesmente o fundo que tem a menor taxa de administração para este caso. Se fosse um fundo DI, alguma coisa nesse sentido, ok. Mas para um fundo que se propõe a fazer uma gestão ativa, eu entendo que a taxa de administração tem que remunerar adequadamente os seus gestores.
E aí o que acabou acontecendo é que nesses últimos meses o FF11 ele mandou uma proposta de emissão de novas cotas, mesmo o fundo estando negociado ali bem abaixo do valor patrimonial. Isso pegou muito mal, muitos cotistas se posicionaram contrário a isso, obviamente. Inclusive, eles mandaram fizeram uma consulta formal e a proposta foi reprovada. Só que, apesar de ter sido reprovada, fica uma coisa muito negativa em relação à gestão de ter sequer feito essa proposta. Então, assim, ele fez agora, pode ser que daqui a alguns meses ele vai tentar de novo, mesmo se isso aí foi uma destruição de valor para os seus cotistas. Por conta disso, eu acho que isso aqui acabou pegando muito mal, mas é inegável o desconto que o UFF11 está em relação ao seu valor patrimonial. Na sequência, eu fui olhar um pouco mais o MOR11, que essa é uma posição relevante que eu já tenho na minha carteira, mas eu queria dar mais uma olhada, ver aí o que aconteceu, se ainda está valendo a pena, enfim. O que a gente nota é que os dividendos do MOR11 nos últimos meses, eles caíram. Então, assim, o fundo chegou a pagar 0,70, em julho teve um dividendo um pouco mais gordo de 0,80 e pouquinho, agosto 0,65, setembro 0,65 e agora outubro veio para 0,60. Então, assim, os dividendos vieram em uma queda, mas ele teve motivo. E o que acontece? O pessoal da More Invest, ele se propõe a buscar um pouco mais de ganho de capital. Então, assim, a gestão sempre colocou que eles tiverem que reduzir dividendo porque estão vendo alguma oportunidade, algum ativo que não está pagando tanto dividendo, mas que vai gerar uma TIR boa para o fundo, eles vão optar por essa posição. Um outro ponto também é que eles têm um fundo chamado Prazo, eu vou até explicar um pouquinho mais à frente, que acaba reduzindo esse dividendo do MOR11. Então, aqui a gente tem os meus 3 fundos, tá? O KISU11, o MOR, o CAFOF e o IFIX nesse último mês. E a gente nota, né, o MOR11 é esse em azul, e a gente nota que a partir aqui do dia 13 de outubro, mais ou menos, quando começou a ter esse negócio de queda do dividendo, o MOR teve uma boa queda também. Então, assim, o valor da cota do fundo acompanhou essa queda no dividendo dela. E aí, olhando um pouco para a carteira do MOR11, como eu comentei, a gente tem aqui um fundo que chama Prazo, tá? Esse fundo Prazo, ele é um fundo que acaba praticamente sendo uma renda fixa, só que ele é um fundo em que ele não distribui dividendo para os seus cotistas. E isso acaba impactando um pouco, né, quer dizer, um bocado a cota, né, o rendimento do MOR11 como um todo. Esse fundo prazo, vez ou outra, ele tem alguma distribuição assim, grande. Então, aconteceu isso no começo do ano. O pessoal da MOR11 teve ali um volume grande de dividendo recebido no começo do ano e que eles foram pagando ao longo do semestre. Então, nesse caso, no fundo prazo, ele tem uma rentabilidade ali, dá para a gente considerar 10%, mais um potencial kicker, mas vamos colocar 10%. Só que ele não paga isso, ele não tem uma distribuição mensal. Inclusive, a gente vai fazer uma live com o pessoal da MOR agora na quarta-feira, dia 26. Então não percam. Nessa live a gente vai falar bastante sobre o fundo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do fundo prazo. Mas a minha interpretação é que o fundo prazo, ele vai ter um vencimento, se não me engano, acho que é no ano que vem. Mas como eu comentei, ele não distribui, ele fica acumulando o rendimento ali dentro do seu fundo. Quando a gente ajusta, então, o MOR11 pelo prazo, tá, pelo fundo prazo, se ele distribuísse o rendimento que o fundo prazo gera ali ao longo do ano, né, ao longo dos meses, a gente nota que o yield ajustado seria bem maior e a gente teria que o fundo prazo estaria mais ou menos aqui no nosso gráfico, bem mais para a parte inferior direita do nosso gráfico, que é onde que eu quero. Então, por conta disso, eu tenho aumentado minha posição em MOR11. O que eu tenho feito é diminuir a minha posição em KISU11. Como eu comentei, o KISU já está com um preço sobre valor patrimonial ali de 0,95. De novo, não acho ruim. Eu acho que para quem busca um fundo bem diversificado, que segue praticamente uma carteira, vamos dizer assim, uma carteira passiva, um índice, que é o Suno, eu acho o KISU ainda interessante. 0,95 praticamente anula a taxa de administração. Ainda não é por completo, mas assim, fica quase que elas por elas. Então, assim, eu acho que o KISU ainda é uma opção interessante, mas, para mim, acho que eu consegui um rendimento interessante no KISU. Eu tenho feito essa mudança, essa migração aí para o MOR11. Tenho aumentado a minha posição em MOR11 e reduzido a minha posição no KISU11. De novo, pessoal, lembrando que a gente tem a nossa live aí com o pessoal da MOR. Não percam, quarta-feira, 7 horas da noite. Vai ser bem interessante, então para quem gosta de fundo imobiliário, eu recomendo muito.
E também, de novo, pedindo aqui para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deixem um like e que comentem o que vocês acharam desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!